Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Preste atenção. O primeiro desafio da Assembleia de Deus no Brasil. A consciência da última hora. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a inteligível, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos abençoe na ministração desta mensagem. Amém. Devido à crise sanitária global de 2020, ocasionada pelo vírus corona, não foram muitos os crentes a concluírem, à luz da Bíblia Sagrada, já estarmos às vésperas do arrebatamento. A maioria, porém, ignorando aquela advertência, acomodou-se de imediato às informações, análises e narrativas da chamada grande mídia. Não obstante a angústia daqueles dias, não se dispuseram a consultar as profecias bíblicas. Entre os que ignoraram os santos profetas e apóstolos de nosso Senhor, achavam-se inclusive obreiros, pastores e líderes de expressão internacional. Até mesmo teólogos, optando por interpretar aquele evento exclusivamente a partir do prisma científico, histórico e sociológico, vieram a desprezar por completo a exatidão da escatologia sagrada. Os que ainda tinham ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo dizia às igrejas, conscientizaram-se logo de que a nossa peregrinação terrena estava chegando ao fim. Isto posto, estejamos cientes de algo gravíssimo e perturbador. O mundo já não é mais o mesmo desde 2020. Em decorrência dessa súbita mudança, a Igreja Evangélica pôs-se a perder, acelerada e assustadoramente, suas qualidades, excelências e perfeições bíblicas. Infelizmente, a Assembleia de Deus no Brasil não ficou imune a esse desgaste. Sendo assim, nosso primeiro desafio será conscientizar-nos de que já estamos na fase introdutória do Apocalipse, definida por nosso Senhor como as coisas que são. Apocalipse capítulo 1 e versículo 19. O momento atual é crítico para a noiva do Cordeiro. Se não vencermos este primeiro desafio, passaremos a história como uma denominação que, por não estar atenta às profecias e aos sinais, não percebeu a chegada do dileto e muito amado esposo. Oremos e vigiemos, pois Jesus em breve virá. Primeiro tópico. Uma geração desprovida de senso escatológico. Fundada oficialmente em 18 de junho de 1911, a Assembleia de Deus no Brasil possuía um credo oral que, entre outras coisas, ressaltava sua irrestrita confiança na escatologia bíblica. Era muito habitual nossos irmãos professarem aquela singelíssima declaração de fé sempre que proclamavam o Santo Evangelho. Jesus Cristo salva, batiza no Espírito Santo, cura os enfermos, opera sinais e maravilhas e, muito em breve, virá buscar-nos.
Seguindo o exemplo dos crentes apostólicos, não somente criam no que professavam, mas com igual intensidade viviam cada artigo de sua profissão de fé. Eles sabiam que tinham de estar biblicamente preparados, orando sem cessar e sempre vigiando para o arrebatamento da igreja. Além de ser genuinamente pentecostal, a Assembleia de Deus no Brasil era também autenticamente escatológica em sua doutrina e em sua prática cotidiana. A ênfase escatológica de nossa igreja deu-se na década de 1970. Cientes de que a maior parte das profecias bíblicas já se havia cumprido, nossos pastores e mestres escreviam livros, faziam conferências e pregavam, realçando repetida e enfaticamente a urgência do rapto dos santos. Naquele tempo, encarávamos com toda seriedade as advertências dos santos profetas e dos apóstolos do Cordeiro. Os que vieram daqueles dias sabem que o senso escatológico dos membros da Assembleia de Deus no Brasil era forte, indisfarçado e testemunhalmente público. Todavia, com a popularização da teologia da prosperidade em nossas igrejas, a partir de 1980, a ênfase das mensagens foi desviada do eterno ao efêmero, do celeste ao terreno e do cordeiro às riquezas deste mundo que, abissalmente, jaz no maligno. Não bastasse esse refúgio doutrinário, com todas as suas consequências doutrinais, espirituais e morais, não demorou a chegar às nossas cátedras, púlpitos e publicações a teologia acadêmica e pós-moderna. Ao ressuscitar o método histórico crítico de interpretação da Bíblia Sagrada, alguns doutores puseram-se a neutralizar a urgência da volta de Jesus Cristo, conforme ensinam e ordenam as Santas Escrituras. Conquanto haja ainda muitas igrejas fiéis à doutrina bíblica das últimas coisas, não são poucas as que já perderam toda a perspectiva da eternidade com Cristo. Seus líderes, embora professem acreditar na iminência do retorno do Cordeiro, negam-no com as suas demandas e desmandos. Se de fato acreditassem no estrugir da última trombeta, estariam eles a evangelizar o Brasil e o mundo sem impedimento algum. Ao riscarmos de nossa agenda a chegada iminente do Senhor Jesus Cristo, a fim de arrebatar a sua igreja, acabamos por criar uma geração de crentes sem qualquer senso escatológico. Aliás, nós mesmos estamos a demonstrar na prática a nossa indiferença à vinda do Filho de Deus. Caso contrário, estaríamos a doutrinar sistemática e enfaticamente os santos quanto ao glorioso evento. Afinal de contas, já estamos no princípio das dores. Segundo tópico: o angustiante princípio das dores. Embora oficialmente condenemos a teologia da prosperidade, a confissão positiva e o triunfalismo, na prática não apenas aceitamos todas essas tralhas, como vorazmente as consumimos. Tal comportamento demonstra que já perdemos todo senso escatológico. Por esta razão, já não nos incomodamos com esta urgente advertência de nosso Senhor. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores.
Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8. Já sem o castiçal divino, passamos a interpretar esses e outros sinais igualmente importantes como meras e entediantes pautas jornalísticas. Afinal, conflitos entre reinos e nações, fomes, pestes e terremotos tornam-se a cada dia mais corriqueiros. Já não temos sensibilidade espiritual a fim de averiguar, à luz da Santa Bíblia, esta perturbadora verdade. A incidência singular de tais fatos são forte prenúncio da última trombeta. Logo, estejamos preparados ou não, o santo anjo está por estrugi-la. Não conseguiremos retardar o cronograma divino. Não somos tão importantes ou indispensáveis quanto supomos. Então, curvemo-nos ante o Cordeiro de Deus. Os sinais do arrebatamento não ocorrem apenas na área da política, da saúde e da sismologia. No sermão profético, o Senhor Jesus alerta-nos quanto a uma perseguição generalizada contra os santos. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Mateus capítulo 24, versos 9 e 10. Que a perseguição chegou, não tenho dúvidas. Inicialmente vieram as censuras. Em seguida, a mordaça do politicamente correto. Neste momento, já estamos a conviver com ameaças de prisão. Aliás, durante a pandemia de 2020, não foram poucas as igrejas obrigadas a cerrar as suas portas. Portanto, conscientizemo-nos de que já estamos a viver os derradeiros dias de nossa peregrinação sobre a terra, pois as profecias concernentes ao arrebatamento dos salvos cumprem-se, inevitavelmente. Terceiro tópico: o fim dos tempos dos gentios. Os tempos dos gentios aproximam-se do fim. Ao discorrer acerca da ruína de Jerusalém, da destruição do Santo Templo e de uma nova diáspora da nação israelita, declarou o eterno Filho de Deus: e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Lucas capítulo 21 e versículo 24. Em termos históricos e proféticos, o tempo dos gentios teve início no ano 605 a.C. O profeta Daniel, já entre os cativos, registrou o emblemático acontecimento como algo procedente do Altíssimo. Ouçamos as suas palavras. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Daniel capítulo 1, versículos 1 e 2. Os tempos dos gentios não terminaram com o decreto do rei Ciro em 538 a.C., permitindo o retorno dos judeus à terra de Israel após 70 anos de cativeiro em Babilônia.
Antes, as profecias mostram que os tempos dos gentios só hão de completar-se após o governo do Anticristo, quando nosso Senhor assumir o controle de todas as nações e reinos deste mundo. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Desde agora, porém, assistimos o florescimento da figueira profética, o renascimento de Israel. Isaías 66 e 8. O início da retomada de Jerusalém pelos hebreus. Lucas 21 e 24. E a iminente reconstrução do Santo Templo. Daniel 9, 27 e 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 4. Tendo em vista o fiel, claro e surpreendente cumprimento das profecias bíblicas quanto à nação de Israel, atentemos à recomendação de Jesus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mateus capítulo 24, versículos 32 e 33. Se estamos a viver em pleno apocalipse, o que nos resta fazer? Roguemos ao Senhor que nos desperte o senso da urgência profética que, em algum trecho de nossa caminhada a Jerusalém celeste, tragicamente perdemos. Ato contínuo, já iluminados pelo Espírito Santo, voltemos às profecias bíblicas. E, finalmente, alertados sobre a iminência do arrebatamento, santifiquemo-nos na palavra de Deus para a chegada do noivo amado. Estejamos preparados, entretanto, para um sinal mais grave e assustador do que os já vistos até agora. Um sinal, aliás, que não pode ser desconsiderado: a apostasia final. Quarto tópico: a chegada da apostasia final em nosso meio. A Assembleia de Deus no Brasil precisa conscientizar-se de algo sério e tremendamente perturbador. A apostasia final já é uma realidade, não apenas noutras denominações, mas também com mais intensidade em nossas igrejas, congregações e instituições. Afinal, nossa amada igreja ainda está na vanguarda do evangelismo pátrio. Por isto, envida o diabo todos os seus esforços por destruir-nos como igreja, como povo de Deus e até como denominação. Sendo a situação tão grave, atentemos a algumas advertências da Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus para estes últimos dias. Conscientizemo-nos, antes de tudo, de que a apostasia que marcará os últimos dias da Igreja de Cristo no mundo já invadiu até os mais guardados rebanhos do Senhor, conforme adverte-nos Judas, irmão de Tiago. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas capítulo 1 e versículo 4. Outro sim, conscientizemo-nos de que muitos homens, outrora fiéis à palavra de Deus e ao Deus da palavra, deixarão seduzir-se por espíritos malignos, de acordo com esta profecia enunciada pelo apóstolo Paulo. Prestemos atenção.
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 1. Finalmente, atentemos ao destino dos que se deixam cooptar pelo espírito da mentira, do engano, das heresias e da apostasia final. Atentemos à palavra de Deus. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. 2 Timóteo capítulo 13, versículo 9. Além disso, o próprio Senhor batalhará contra eles, segundo ele mesmo promete. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse capítulo 2 e versículo 16. Conclusão. Sem dúvida, este é o primeiro desafio da Assembleia de Deus no Brasil. Já nos encontramos em pleno Apocalipse. Sendo assim, ouçamos a advertência do Santo, Imaculado e Eterno Cordeiro de Deus. Certamente, cedo venho. Apocalipse capítulo 22 e versículo 20. Além dos sinais enumerados, estejamos precavidos também contra o ecumenismo que, sem o percebermos, tomou alguns de nossos arraiais. Sejamos corajosos e rejeitemos esta agenda do anticristo, que já destruiu muitas igrejas e instituições, outrora bíblicas e sadias. Se cremos de fato que o Senhor não tarda a voltar, santifiquemo-nos. Deixemos a vaidade, a vanglória e os projetos que, biblicamente, destoam da manjedoura do Filho de Deus. Abandonemos nossos impérios e apeguemo-nos ao reino de Deus. Renunciemos nossos sonhos de grandeza. Sim, renunciemos nossos sonhos de grandeza. Lancemos fora o apego pelas riquezas deste mundo, porquanto em breve tudo quanto vemos perderá o seu valor, seus encantos e atrações. Enfim, se cremos que já estamos na hora final, arrependamo-nos e voltemos a ser a pura, virginal e imaculada noiva do Cordeiro. Sim, este é o primeiro desafio da Assembleia de Deus no Brasil. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, agradecemos-te, ó Senhor, pela salvação das nossas almas, pela convicção de vida eterna, pelo batismo com o Espírito Santo, pelos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Nós, Senhor, somos a Assembleia de Deus no Brasil, mas só poderemos fazer alguma coisa se estiveres conosco, se nos abençoares, se nos fortaleceres e se nos revestires do teu Espírito Santo. Então dá, Senhor, que tenhamos forças e já cientes da urgência desta última hora, aguardemos o estrugir da última trombeta. Por esta razão, santifica-nos. Faze-nos, ó Deus, mais atentos às profecias, aos sinais e às advertências da Bíblia Sagrada, a tua inspirada, inerrante e infalível palavra. Dá, Senhor, que as Assembleias de Deus no Brasil aceitem este desafio, porque, se não aceitarmos, o que seremos? Uma mera denominação.
Mas, se estivermos devidamente apercebidos quanto à última trombeta, chegaremos aos confins da terra sem impedimento algum com o Santo Evangelho. Senhor, queremos estar atentos à última trombeta, porque em breve Jesus Cristo voltará. Em nome de Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.